sou Elias, professor de matemática. Estou aqui no meu canal ECS Matematizando para falar um pouquinho mais para vocês aí sobre algumas questões, alguns conteúdos de matemática para a gente poder trabalhar aí, visando aí nosso estudo, né, nosso aprofundamento de matemática. E o tema da aula de hoje é relações métricas no triângulo retângulo, ou seja, seno, cosseno e tangente e suas funções inversas, tá? A gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre o triângulo retângulo em si, tá? Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal ou clicar no sininho de notificações para vocês poderem assistir as novas aulas aí, conforme as postagens forem chegando para vocês aí, ok? Então é o seguinte, pessoal, triângulo retângulo ABC, tá? Dentro dele tem um triângulo retângulo A', B', C, ou seja, um triângulo retângulo dentro do outro, tá? O A', B', C' é menor. São triângulos semelhantes, ok? Aqui eu tenho três pares de ângulos congruentes, na verdade o alfa congruente é ele mesmo, tá? Beta, né, do vértice B' congruente ao beta do vértice B, e o A e a linha aqui também são congruentes, levando em conta que a linha B' é paralelo a AB, tá? Pessoal, então nós temos aqui o triângulo retângulo, dois triângulos retângulos, e a gente vai mostrar que a relação seno, cosseno e tangente, ela se aplica para qualquer triângulo retângulo, cujos ângulos forem alfa e beta, tá? E na verdade o que vai mudar aí é só a questão da escala do triângulo, mais a relação seno, cosseno e tangente. Se os ângulos alfa e beta foram fixos, ela não muda, tá? Essa é a ideia nossa aqui. Então é o seguinte, eu tenho o triângulo ABC, então é o seguinte, ó, o AB é o cateto oposto, esse cara aqui, cateto oposto a alfa, eu estou me baseando no ângulo alfa, mas eu poderia pensar no ângulo beta, que não teria problema nenhum. Então, a cateto oposto a alfa seria o AB, do triângulo ABC, tá? Cateto adjacente ao alfa seria o AC, tá aqui. E o BC é a hipotenusa do triângulo grande, tá, ok? É o triângulo ABC. Vamos olhar agora o triângulo A', B', C, ok? Então, ó, a linha B' é o cateto oposto, ok? Do ângulo alfa, também é cateto oposto. O A'C, esse cara aqui, cateto adjacente, ok? E o B'C é a hipotenusa, tá ok? Tá aqui, tudo bonitinho. Pessoal, por semelhança, tá? Dá pra ver ali claramente que eles são semelhantes. Por semelhança, AB está para A'B', assim como BC está para B'C. Então eu tô falando assim, ó, esse cara, que é o AB, está para esse cara, assim como essa hipotenusa está para essa hipotenusa aqui, ok? Semelhança. Se a gente multiplicar o meio pelos extremos, ou, né, popularmente falando, a gente multiplicar em cruz, a gente vai chegar nessa relação aqui, quer ver, ó? Vai ficar AB está para BC, assim como a linha B' está para B'C. Pessoal, aqui é uma relação que a gente chama de cateto oposto pela hipotenusa. A gente pode ver que isso aqui é claramente o cateto oposto, que é o AB, aqui ó, AB, cateto oposto, a linha B', tá aqui, cateto oposto, pela hipotenusa BC, que é esse cara aqui, B', C', que é esse cara aqui, tá ok? Dois triângulos semelhantes que têm os mesmos ângulos internos, alfa, beta e 90 graus, ou seja, a relação entre cateto oposto e hipotenusa é a mesma para os dois, tá ok? O que vai acontecer aqui, ó? Esse cara a gente dá um nome. O nome desse cara é seno do ângulo alfa, tá? Portanto, o seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa, tá? Pessoal, historicamente, esse cara aqui, esse nome seno de alfa apareceu só depois, lá para o século XVI, entre 16 e 17, tá? Mas as relações que eram estudadas em função da geometria era sempre a relação de cateto oposto pela hipotenusa, ok? Então tá ali, o seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Agora vamos olhar um pouquinho a outra relação de semelhança de triângulos, tá? Agora eu tô pegando AC, que é esse cara aqui, sobre a linha C, que é esse cara aqui, tá? BC sobre B'C. Eu tô pegando o grande pelo pequeno, tá? Então eu tô pegando cateto adjacente pelo cateto adjacente, hipotenusa pela hipotenusa, tá? Então tá ali. Pessoal, multiplicando em cruz ali, o que a gente vai ter, tá? Novamente, a gente vai ter que AC está para BC, assim como a linha C está para
C. Pessoal, vamos verificar aqui que é o seguinte. Agora que o que acabou saindo ali através da minha relação de semelhança de triângulos foi que o cateto adjacente do grande, tá, está para a hipotenusa do grande, assim como o cateto adjacente do pequeno está para a hipotenusa do pequeno. Essa relação entre cateto adjacente e hipotenusa, que eu vou colocar aqui, ó, cateto adjacente pela hipotenusa, esse cara tem um nome, tá? O nome que é dado para esse cara aqui é o cosseno. Cosseno do ângulo alfa, porque a gente está analisando em função do ângulo alfa, ó. Adjacente a alfa, hipotenusa, tá? No anterior, o oposto ao alfa e a hipotenusa, ok? Só reforçando, esses nomes seno e cosseno apareceram depois que eles desenvolveram toda a ideia da trigonometria e foram para os gráficos da função lá no século XVI, entre 16 e 17, que era a curva senoide para o seno, tá? E a curva cossenoide para o cosseno, que a gente vai ver em algumas aulas aí para frente, tá? Antes disso, depois dessa aula aqui, a gente vai fazer uma aula de exercícios, depois a gente vai ver ciclo trigonométrico, aí eu vou fazer uma aulinha de um pedido de um aluno meu de Ribeirão Preto, lá do Gabarito de Ribeirão, que é o Léo, que ele falou assim, olha, tem como a gente fazer, mostrar, né, aquela relação de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico? Eu falei, tem. E a relação secante, cossecante, cotangente, tem como mostrar no ciclo trigonométrico? Eu falei, tem também. Tá? A gente vai fazer isso posteriormente aí. Até preciso lembrar de avisar o Léo. Vamos lá, pessoal. Então tá ali. O cosseno do ângulo alfa é o adjacente pela hipotenusa. Tá? Então vamos lá. O próximo aqui, pessoal, só para não apagar esse cara aqui, tá? Eu vou fazer a partir daqui, ó, pra gente poder não perder a ideia, tá? Como é uma videoaula, vocês podem pausar, depois olhar com calma. Então, só para não estragar aqui o desenho, aproveitar e explicar a tangente, eu vou apagar essa parte aqui, tá? Vou colocar a parte 3, para explicar de onde veio a relação tangente aí, tá? Vamos lá. Então, aqui agora eu tenho a parte 3, que eu vou analisar o seguinte, pessoal, ó. O AB sobre a linha B' e o AC sobre a C', a linha C, perdão, tá? Pessoal, tá aí, tá? Então, tô analisando o quê? Ó, o oposto do grande pelo oposto do pequeno, oposto em relação a alfa, tá? O adjacente do grande pelo adjacente do pequeno, ok? Novamente a multiplicação dos extremos pelos meios, tá? Aquela famosa multiplicação em cruz. E a gente vai chegar na seguinte relação aí. Vamos lá. A gente vai chegar no seguinte, ó. AB está sobre AC. Deixa eu só escrever melhor isso aqui, porque não ficou tão bonitinho. Assim como a linha B' está para a linha C. Pessoal, percebam aqui o seguinte, ó. Na multiplicação em cruz lá, que a gente costuma chamar, tá? Eu cheguei na seguinte situação. O oposto do grande está para o adjacente do grande, assim como o oposto do pequeno está para o adjacente do pequeno, tá? Essa relação a gente chama de tangente do ângulo alfa, porque a relação é em função da tangente do ângulo alfa. Só que antes de colocar isso aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, bonitinho, tá? Cateto oposto pelo cateto adjacente. E esse cara é chamado da tangente do ângulo alfa, tá? Isso em relação, pessoal, ao triângulo retângulo, tá? Depois que a gente jogar isso aqui num plano cartesiano e começar a girar em torno do eixo cartesiano, né, 360 graus no plano ali, só que vai ter a gente vai ver que tem uma periodicidade e tudo mais, tá? Mas isso aqui é um assunto que eu comentei mais pra frente um pouquinho. Tá ali, tá, pessoal? Então a gente tem seno, cosseno e tangente, tá? Beleza? Agora é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho das inversas, tá? As inversas. O que são as inversas, pessoal? Em termos de fração, a inversa é você trocar a posição do numerador e denominador, tá? Então vamos ver como que isso aqui fica. Pessoal, então a gente tinha lá o seguinte. O que era
o seno de alfa, o cateto cateto oposto pela hipotenusa, tá? É o seguinte, esse é o seno. Agora eu vou poder apagar aqui, que não vai interferir em nada aqui. Já defini as três principais, né? Vamos definir as três secundárias agora. Então, o que eu tenho lá? Ó? Seno de alfa é o cateto oposto a alfa pela hipotenusa, ok? O que seria a inversa, tá? A inversa do seno é a cossecante de alfa, tá? Inverso do seno é cossecante, beleza? Tá aqui. Maravilha, então vamos lá. Como que fica esse cara aqui, ó? Portanto, a cossecante de alfa, ela vai ficar da seguinte forma. É o inverso daquele cara ali. Então, é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Beleza? Muito bem. Essa daqui é a inversa do seno. Tudo bem? Vamos colocar esse cara aqui como sendo o item 1. O que seria o nosso item 2? Tá? No caso, a gente lembra que cosseno de alfa é quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá joia? A inversa do cosseno de alfa é secante de alfa. Cossecante é do seno, né? Vamos lá. Secante de alfa. O que é a secante de alfa? Né? A secante de alfa, lembrando, se o seno, se o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, a secante, que é o inverso dele, é quem? É a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Tá? Muito bem, tá lá. E por fim, a gente tem a inversa da tangente, tá? Que é o nome mais fácil de lembrar. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, tá? Então, terceiro caso nosso, das inversas, né? Vamos pegar quem que é a tangente de alfa? Cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? A inversa dela é a cotangente de alfa. Em termos de inversa, pessoal, é o inverso da fração mesmo, tá? Então ficaria cateto adjacente pelo cateto oposto. Tá? Tudo bem? Então tá aí. Pessoal, então eu tenho aqui a secante, que é o inverso do cosseno, tá? Cossecante, que é a inversa do seno, e a cotangente, que é a inversa da tangente, tá? O que esses caras são? Esses caras são relações em função de um ângulo interno do triângulo retângulo, tá? E os lados do triângulo retângulo. Então vamos lá, recapitular. O que a gente tinha antes? A gente tinha o teorema de Pitágoras, que ele trabalhava com uma terna pitagórica, ou seja, relacionava os dois catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Agora eu não preciso mais ter dois lados para saber, por exemplo, o valor de um dos outros lados que estão faltando. Basta eu saber o valor de um ângulo, tá? E o valor de um lado, que eu descubro o valor dos outros dois lados usando ou seno, ou cosseno, ou tangente, tá? Pessoal, o que vai acontecer aqui? A gente tem os ângulos notáveis, tá? Quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. Tudo bem? E aí o que acontece, pessoal? O que acontece quando a gente trabalha com esses ângulos notáveis, a gente consegue gerar outros ângulos através de soma de arcos de seno, de cosseno, de tangente, soma e subtração, tá? Que é um tema também que a gente vai ver posteriormente, beleza? Eu vou colocar um exemplo aqui, só para a gente poder entender onde se aplica esse cara aqui, tá? Então é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, exemplo. Observe o triângulo a seguir, né? Onde seno de alfa,
Vamos colocar aqui, pessoal, alguns valores um pouco mais tranquilos, aí depois eu vou explicar para vocês. Seno de alfa é 3/5, cosseno de alfa é 4/5 e a tangente de alfa é igual a... Bom, vou colocar só seno e cosseno, pessoal, porque senão depois eu vou colocar todos os valores aqui, vai ficar chato pra gente fazer o exercício. Chato não, vai ficar muito simples, né? Então vamos lá. Seno e cosseno. Então tá aqui, tá? E eu vou dar um desenho aqui de um triângulo retângulo, vamos fazer um triângulo bonitinho aqui, tá? Pra não ficar todo bagunçado. Essa lousa não é quadriculada, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer desenho geométrico, mas a gente faz, né? Vamos lá. Beleza? Isso aqui é A, isso aqui é B, tá? Isso aqui é C. Vou colocar esse aqui como alfa. Vamos lá. Vamos colocar esse cara aqui como sendo, vou pensar um valor aqui, 16, esse cara aqui é x, tá? Esse cara aqui é y. Então vamos lá. Observe o triângulo a seguir, onde seno de alfa é 3/5, cosseno de alfa é 4/5. Eu dei o valor de um lado aqui, né? E deixei 2 em incógnita. E eu vou colocar aqui, ó, determine os valores de x e y, tá? Pessoal, na aula de exercício eu vou detalhar um pouco mais, né? Mas antes de fazer uma aula de exercício, eu até esqueci de comentar, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão dos ângulos notáveis, tá? Que é importante, que é 30, 45 e 60 graus, para depois a gente partir para uma aula só de resolução de exercícios, tá? Trigonometria é muito vasto, gente. Pra vocês terem uma ideia, a gente passa praticamente aí, né, um módulo quase que inteiro do primeiro ano do ensino médio só falando de trigonometria, de tanta coisa que tem. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho seno e cosseno, eu quero achar os valores daqueles caras ali, tá? Eu poderia dar uma tangente também, sem problema nenhum. Trabalhei com seno e cosseno pra gente ver, mas a tangente é análoga, tá? Então o que acontece, ó? O que eu sei? Que seno de alfa vai ser quem? Vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Seno de alfa meu é 3/5. 3/5. Vamos lá. Quem é o cateto oposto? Y. Tá? Quem é a hipotenusa? X. Esse cara vai ficar aqui, ó. Y sobre X. Tá, resolve alguma coisa pra mim por enquanto? Por enquanto não, tá? Mas o que eu posso fazer é isso aqui, ó. Multiplicar o meio pelos extremos vai ficar 3x igual a 5y. Não tem problema nenhum, tá? Guarda esse cara aqui que daqui a pouco a gente vai usar ele. Depois, o que é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Muito bem. Cosseno de alfa, ele tem um valor aqui, ó, 4/5. Vou substituir. 4/5. Cateto adjacente aqui, ó. O adjacente do alfa é o próximo, é o 16. Adjacente próximo ao ângulo. Hipotenusa, x. Bom, pessoal, agora aqui ficou fácil para determinar o valor do x, tá? Por quê? É só multiplicar o meio pelos extremos. Então vamos lá. 4x é igual a 16 vezes 5. 4x é igual a 16 vezes 5, 80. Agora, divide ambos os lados por 4, a gente chega no lugar do x. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. X é igual a 80. Vou apagar aqui esses para não atrapalhar, tá? Sobre 4. X igual a 80 sobre 4, 20. Prontinho. Então x igual a 20. Achei o x. Agora eu preciso achar o valor do y. Eu posso chegar nessa equação e substituir, sem problema. Então vai ficar 3 vezes x igual a 5 vezes y. Substituir esse cara aqui, vai ficar 3 vezes 20 igual a 5y. Tá? Esse cara aqui é 60 igual a 5y. Dividimos os lados por 5. 60 dividido por 5 igual a y. Y é igual a 60 dividido por 5, 12. Y
y é 12, está aqui o y. Tá? Solução, o x é igual a 20 e o y igual a 12. Tá? Aí, pessoal, bom, estão aqui as duas soluções, belezinha, sem problema, prontinho, está lá meu triângulo retângulo. Só uma observação que eu acho bem importante, pessoal, vou até colocar aqui, ó, tá? Não vou apagar o desenho, vou apagar só o enunciado aqui, o pedacinho dele. É o seguinte, observação. Agora a gente sabe quem é o x. O x é 20 e o y é 12, tá? A partir disso eu consigo determinar quem é a tangente de alfa. Lembra que a tangente de alfa é quem? É o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Vamos lá. Quem que é o oposto? O oposto aqui nosso é 12, porque eu estou me referindo ao ângulo alfa, 12. E o cateto adjacente é 16. Divido esses caras aqui, ó, por 4 e 4, tá? Vai ficar 3 quartos. Prontinho, a tangente do ângulo alfa é 3 quartos, tá? Então vamos lá. Então, ó, a partir disso eu achei a tangente de alfa, que é 3 quartos. Tudo bem? Pessoal, um outro detalhe aqui, que é importantíssimo, tá? A gente não pode deixar de falar aqui, ó. Vamos supor, tá, que eu tenho um triângulo retângulo qualquer aqui, tudo bem? Ângulo de 90 graus, prontinho. Vamos supor aqui que eu tenho A, B e C. Hipotenusazinho, cateto adjacente ao alfa aqui, Bzinho, e o cateto oposto, Czinho, tá? E aí, por exemplo, tá, uma observação que eu quero fazer com vocês que eu acho muito importante. Vamos lá. Pra gente poder fechar essa aula aqui, porque depois a gente vai deixar para uma próxima aula a questão dos ângulos notáveis, tá? Que eu tinha comentado lá, 30, 45, 60. Bom, uma coisa que eu tenho importante. Seno de alfa, tá? Cateto oposto, C, pela hipotenusa Azinho. Tudo bem? Cosseno de alfa. Vamos lá? Cosseno de alfa, adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, que é Azinho. E a tangente de alfa? Tangente de alfa é igual, tá? Vamos lá? Esse cara vai ser cateto oposto, Czinho, pelo adjacente, Bzinho. Tá? A gente tem aquelas 3 relações ali. Para a gente poder entender um pouquinho o que eu vou falar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o C desse cara aqui e o B desse cara aqui, tá? Então até vou dar um nome para esse cara aqui, ó. Os 3, né? Vou chamar esse cara aqui de I, esse cara aqui de 2I, esse cara aqui de 3I. Tá? Então vamos lá. Do I, o que eu vou ter? Eu vou isolar ali o Czinho. Então eu vou dividir os dois lados por A, ou seja, aquele velha história, né, de passar o A multiplicando lá, que não é verdade, tá? É dividir os dois lados, multiplicar os dois lados por A. Vai ficar A vezes seno alfa é igual a Czinho, tá? Beleza? Do 2i, vou fazer a mesma coisa. Dividir os dois lados por A, multiplicar, perdão, os dois lados por A. Vai ficar A vezes cosseno alfa igual a Bzinho. Agora eu vou substituir, tá? Substituir em 3i. O que eu vou obter agora, tá? Eu vou ter lá que a tangente de alfa é igual a C sobre B. Só que no lugar do C, vai entrar esse cara aqui, ó. A seno alfa. Vai ficar A vezes seno alfa. Tá? No lugar do B, vai entrar esse cara aqui, ó. A cosseno alfa, porque o B é igual a A cosseno alfa. A vezes cosseno alfa. Pessoal, dá para perceber aqui o seguinte, que eu posso cancelar o A que está multiplicando e o A que está dividindo, tá? E eu chego em seno alfa, cosseno alfa. Ou seja, a tangente de alfa, ela também pode ser escrita como sendo seno alfa sobre cosseno alfa, tá? Isso aqui é uma outra forma de da gente escrever a tangente de alfa usando o seno
sobre cosseno, beleza? Pessoal, então tá aqui, ó, seno, cosseno e tangente, tá? Tem várias brincadeirinhas que o pessoal usa aqui, né? Então, por exemplo, esse cara aqui é o cateto oposto pela hipotenusa. Esse cara aqui é o cateto adjacente pela hipotenusa. Esse cara aqui é o cateto oposto pela hipotenusa, que são as três relações mais importantes, e através delas a gente chega também que a tangente de alfa pode ser escrita como seno de alfa sobre cosseno alfa. Tem gente que brinca, que fala assim, ó, sentado nas costas do hipopótamo, tá? Uma brincadeirinha para poder lembrar um pouquinho aí, tá? Coçando a cabeça do hipopótamo, tá? Tem gente coçando, perdão, pessoal, aqui é o adjacente, tá? Fazendo as coisas com pressa não dá certo, né? Tem gente coçando a cabeça, tá? Tem gente coçando a cabeça. Então o pessoal brinca um pouquinho, né? Tem um monte, né, de frasezinha que ajuda aí. Uma delas é sentado nas costas do hipopótamo, coçando a cabeça do hipopótamo. Tem gente coçando a cabeça, tá? São as brincadeirinhas para poder lembrar quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente, em relação ao ângulo alfa de um triângulo retângulo, tá? E lembrando que dá para escrever a tangente também como sendo seno alfa sobre cosseno alfa. Tudo bem, pessoal? Trigonometria é uma aula muito extensa. Eu dei uma corridinha aqui para a gente não ficar com muita coisa para a próxima aula, que a próxima aula eu quero trabalhar só com os ângulos notáveis, tá? E a gente vai ver como se gera seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 através de um quadrado, né, dividido pela sua diagonal, ok? Depois a gente vai ver a relação seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus, olhando para um triângulo equilátero, tá, de lado L, e a partir disso a gente traça a altura, que vai dividir o triângulo em dois triângulos retângulos congruentes, e ângulos internos 30, 60 e 90 para a gente poder trabalhar essa relação aí, tá, trigonométrica, pessoal, em cima dos ângulos notáveis. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado da aula aí, tá uma aula um pouquinho extensa, tá? Mas a gente vai fazendo aí aos poucos, né, dividindo um pouco os módulos, para não ficar algo muito estressante, muito extenso. Beleza, pessoal? Agradeço aí a paciência de vocês, espero que vocês aí tenham gostado e até uma próxima aula.